Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que alegria, irmãos, poder receber a todos aqui. Vocês não sabem a ansiedade que estava o pessoal aqui, né? Estavam ansiosos para receber todos vocês. E como isso nos alegra. Por isso, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias nessa noite, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 22 e 23. Evangelho de João, capítulo 17, os dois versos, 22 e o 23. Todos acharam? Amém? Então, a palavra do Senhor, ela diz assim: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Irmãos, interessante esse texto, que esse texto, o João, capítulo 17, ele é de uma profundidade, e é incrível esse texto. E como Jesus, ele trabalha mostrando, né, o plano de Deus, o plano de salvação. Mas uma das coisas que o texto ele nos traz é aquele desejo de Jesus que a sua igreja ela esteja unida. Dessa unidade, dessa perfeição da unidade. E como Jesus deseja, né? E ele olha para essa ideia de ver o seu povo unido. Esse povo, como diz o verso 23, né? Que sejam aperfeiçoados na unidade. A igreja. E quando eu falo igreja, não estou falando de uma igreja, mas eu estou falando agora de uma federação. Como é esse desejo de que todos estejam unidos e servindo a Deus juntos, nessa mesma disposição de estarmos nos unindo cada vez mais. Mas o interessante é que aqui não fala de uma unidade mecânica, forçada, mas ele fala de uma unidade orgânica, e que a unidade de cada um de nós, a nossa unidade, ela não pode ser algo forçado, não pode ser algo mecânico, mas orgânico. Por quê? Porque ela está baseada ou alicerçada em uma unidade maior, que é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós neles, e eles em nós. É essa unidade que Deus espera da sua igreja, de todos nós. E é interessante que ele vai mostrar o propósito dessa unidade, né? E o propósito dessa unidade no verso 24, no 23 diz: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E nós vemos que o grande propósito dessa unidade, essa unidade que busca uma perfeição, nada mais é
do que testemunhar daquilo que Deus tem feito por nós. Irmãos, com essas palavras, eu agradeço a todos que puderam vir, a todas as igrejas. Deixa eu ver, nós temos a igreja de Beltrão, é isso? Pessoal aí, levanta a mão aí. Opa! Pato Branco? Muito bem. Dois vizinhos. Que mais? Nós temos Coronel Vivida. Eu não disse que era para gritar. Fique à vontade. Chupinzinho. Que mais? Nós temos nossos vizinhos aqui, São Miguel. Tá ali. E me ajude aí, por favor. Realeza. Quedas. Tá ali. Temos até Mangueirinha, né? Cadê os... tá ali, ó. Irmãos, claro, Dionísio Cerqueira. E nós temos irmãos da Argentina também, né? Nossos irmãos ali. Cadê o pessoal da Argentina? E, irmãos, e como é bom estarmos unidos. E como isso é bom para a nossa igreja aqui em Dionísio, né? Despertando esse desejo da gente caminhar junto com vocês. E espero que esses encontros, essa unidade, essa disposição, ela seja uma realidade na vida de todos nós. E que possamos sempre estarmos reunidos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E vou convidar todos a se colocarem em pé. Vamos orar. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por esse momento, Pai, onde agora reunidos para engrandecer, para adorar o Teu santo nome, Deus. O Senhor que é digno de toda honra, toda adoração, recebe agora, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, ó Pai, esse culto que é para a honra e glória do Senhor. E nos abençoe, Senhor Deus, com a Tua palavra cantada, orada, mas também ensinada. E que as Tuas mãos estejam sobre todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus? Nós estamos aqui hoje por causa de uma pessoa que fez um sacrifício numa cruz, trazendo redenção para nós. Eu
graça e paz nos revelou. Hoje, hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso ligar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Morte lugar, Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Glória a Jesus. Só Jesus é digno de todo louvor de uma igreja. A igreja, ela tem um privilégio que qualquer arte da música não tem. A igreja, ela tem uma pessoa a quem ela adora, de uma forma congregacional, com o cantor da igreja, Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, ele está entre nós, meu irmão. E nós temos, o único dever nosso é desfrutar disso e glorificar a esse Jesus. Cada canto desse mundo, cada passo ecoa seu amor, a sua redenção.
nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça vinha, apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, o seu santo nome, e até o fim, sempre glorificar o grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim, sempre glorificar. Oh, oh, em todo lugar, em todo lugar, em cada expressão, glorificar, seja aqui ou além, e até o final, glorificar, igreja. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim, sempre glorificar. Santo,
Obrigado, Jesus, por esse momento onde que a tua igreja se reúne, Pai, para louvar aquele que é perfeito, aquele que não tem falha, aquele que é justo, aquele que é compassivo, aquele que tem poder, autoridade sobre todas as enfermidades. E nós entregamos a Ti, Pai, esse momento de louvor, esse momento de canto, aonde que a tua igreja se reúne para adorar a Jesus, que é o único digno de ser louvado. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar? Amados, graças a Deus, a igreja de Dionísio, ela está crescendo, ela está amadurecendo e saindo, né, das quatro paredes. Então, nosso trabalho, hoje nós estamos com um trabalho em Palma-Sola, já temos lá o salão alugado. Esse trabalho é mais ali do pastor André do que nosso, né? Cadê o André? Está ali, né? Nós roubamos a ovelha deles ali, mas é um trabalho que está ali, Santo Antônio. Existe um projeto agora para o Cedro. Ele só ainda não se desenvolveu por causa do movimento ali, né, das paradas. Começamos também estamos com um projeto também para Bom Jesus. E graças a Deus esse ano nós temos o Christian, que ele está trabalhando com a igreja, com os jovens e o louvor. E também nós temos o missionário Fábio, missionário na Argentina, mora na Argentina, mas ele já está conosco há muito tempo. Ele e a sua família, a família toda, eles são membros aqui da igreja, e ele me ajuda, né, em todos os trabalhos aí, tanto Palma-Sola, Santo Antônio, né, aqui. E hoje a gente queria que a igreja, que os irmãos conhecessem ele, né? No sentido dele estar trazendo a palavra. O missionário Fábio é um grande campanheiro aí que tem nos auxiliado, tem abençoado a igreja, né, com a sua dedicação. E hoje, então, ele vai estar trazendo a palavra para todos nós. Por isso, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor Deus, agora, Senhor Deus, que estamos prontos para ouvir a Tua palavra, prontos, ó Pai, para que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe com a porção da Tua palavra, e desde já nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha usar o Teu servo, venha usar o missionário Fábio, e que através dele o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Por isso, Pai, nós entregamos a vida do nosso irmão Fábio nas Tuas mãos, pedimos a Tua unção sobre ele, para que ele, Senhor Deus, venha trazer a Tua palavra para os nossos corações, e que possamos ouvi-la, ouvir a Tua palavra, recebê-la em nossos corações e permitir que a Tua palavra produza frutos em nossas vidas. Nos abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ok, então as crianças hoje até...
Até 9 anos, então as crianças até 9 anos, pode sair com a tia Daisy. Pode ir, Vicky. Hoje está... Geralmente até 6, né? Mas hoje tá liberado. Irmãos, graça e paz, amém? É um prazer muito grande poder estar aqui, e uma honra também, e um desafio também, porque afinal de contas, eu vou estar pregando para 2 públicos, para a igreja e para os acadêmicos do IPEM. E agora, o que eu faço? Mas é uma bênção. Pois é, e principalmente a pressão de saber que tem professor de homilética aqui. Agora, o que eu faço? Mas tá bom. Gostaria que os irmãos abrissem Atos, capítulo 9, versículo de número 15. Antes de começar, eu só gostaria que os irmãos tivessem a paciência comigo, porque, como a gente está lá na Argentina há mais de 8 anos, então, às vezes, o espanhol vem que a gente nem percebe, e vira aquele portunhol. Mas eu tenho certeza que os irmãos vão entender. Se eu falhar nesse sentido, me perdoem, amém? Atos capítulo 9, versículo 15 e o versículo de número 16. A minha versão é um pouquinho diferente, eu estou com a corrigida fiel, é a única Bíblia em português que eu tenho, então eu utilizo ela, mas eu tenho certeza que a linguagem é bem parecida, tá? Amém? Versículo 15 diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Preste atenção bem no finalzinho do versículo 16. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu acredito que vocês aqui estão bem familiarizados com filmes, Hollywood, esses romances que principalmente as mulheres gostam muito, os homens também. E às vezes as pessoas ficam achando, não, esses filmes seculares, eles estragam a igreja, porque eles trazem uma cosmovisão, ou eles trazem uma forma de pensar que não condiz com a Bíblia, muita violência, muito misticismo, muita sensualidade. Mas existe uma coisa que às vezes nós não percebemos, e que eu acredito que talvez seja o maior estrago que um filme possa fazer na mente e na consciência da igreja, que é o conceito equivocado de amor. Quando nós vemos esses filmes, ou quando nós às vezes escutamos músicas seculares também, nós percebemos que o conceito de amor que o mundo tem, e que infelizmente muitos irmãos e muitas irmãs já aderiram a esse conceito como sendo o amor verdadeiro, na realidade não condiz com o que a Bíblia chama de amor, ou com o que a Bíblia realmente considera amor. Porque no conceito secular, na cultura em que nós vivemos, amor, ele é muito mais uma atração sexual ou sentimento. Lembrando que nós estamos falando mais com jovens, então eu preparei essa mensagem para jovens, mas eu acredito que vai servir para nós também, adultos. O conceito que muitas pessoas têm do amor é simplesmente um sentimento. Sabe quando às vezes o jovem ou a jovem vê passando outro jovem na rua, então o coração dispara, ela sente queimar, ele sente queimar o coração, e fala assim, ai, eu estou amando. Ou quando as pessoas
já estão namorando há algum tempo, talvez até noivos, ou pior, já são casados. E aí você escuta aquele chavão muito conhecido, que eles dizem o seguinte: o amor acabou. Na realidade, o que essa pessoa está querendo dizer é o seguinte: eu simplesmente perdi esse sentimento, esse fogo interior que eu tinha por você. E que ele chama isso de amor, ou ela chama isso de amor. Mas, biblicamente, o que seria o amor? Eu vou dizer algo bem real. Quando nós realmente conseguimos compreender o que a Bíblia considera amor, muita coisa na nossa vida vai mudar. Muita perspectiva. A forma como nós vamos lidar com as pessoas e com aqueles que nós dizemos que nós amamos. Mas eu não vou simplesmente ir lá no capítulo 13 de Coríntios para dizer o que é o amor e ler aquela lista imensa. Eu quero fazer de uma forma diferente. E eu quero mostrar com Paulo. Ou melhor, eu quero mostrar o que o Espírito Santo falou na palavra de Deus, usando Paulo, para nós definirmos o que é o amor. Abram 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Minha voz está um pouquinho ruim, porque lá em casa o mofo resolveu tomar conta da parede, e aí me afetou um pouquinho, mas os irmãos tenham só um pouquinho de paciência comigo. 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 23. Aqui nós vemos Paulo, ele vai trazer um relato genérico sobre coisas que ele estava passando, ou que ele passou, com relação ao seu ministério. E tem algumas coisas muito interessantes aqui, e de muita utilidade para nós também. Olha só como ele começa no versículo 23. Eu não vou ler todos os versículos, só umas partes do versículo, mas os irmãos vão conseguir me acompanhar. Ele vai falar o seguinte, sobre o sofrimento dele, em relação ao Evangelho. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Paulo aqui ele está se referindo ao sofrimento que ele passou, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor à igreja, para poder trazer essa mensagem de salvação aos perdidos, aos pecadores. Mas aqui ele fala num tom genérico. Então, a partir do versículo 24 até o 28, ele vai começar a especificar o que foi esses trabalhos, prisões e açoites. Então, ele vai falar no versículo 24. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Esse tipo de castigo era um castigo judeu. Na lei de Moisés já existia esse tipo de castigo. Se você der uma olhadinha comigo, lá em Deuteronômio, capítulo 25, e o versículo de número 1, olha só o que Deus, através da lei de Moisés, disse. 25, Deuteronômio. Quando houver contenda entre alguns, e vierem a juízo para que os julguem, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar-se, para que seja açoitado diante de si. Segundo a sua culpa, será o número de açoites. 40 açoites lhe será, ou lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, o teu irmão não fique envelhecido
aos teus olhos. Então nós vemos aqui na lei de Moisés que já existia esse tipo de condenação, de castigo. 40 açoites menos 1. Por que menos 1? Porque não seria justo ele receber mais de 40. Então, se a pessoa que estivesse efetuando os açoites errasse na contagem, então, para garantir, 1 a menos. Agora, o interessante é que ele fala que ele passou por isso 5 vezes. Irmãos, imagine você levar 40 açoitadas nas costas. Não só uma vez, mas 5 vezes. Depois ele continua dizendo: fui 3 vezes fustigado com varas. Isso daqui já era um castigo romano. 5 vezes açoite, mais 3 vezes castigo com varas. Eu fico imaginando como será que seria a costa, ou as costas de Paulo. Agora a gente entende quando ele fala: eu trago em meu corpo as marcas. Mas não foi só isso. Uma vez apedrejado, vocês sabem, lembram da história, que ele foi tirado da cidade, em um local onde ele estava evangelizando, e o apedrejaram, até que pensaram que ele estava morto. E ele diz ainda, em naufrágio, 3 vezes. 3 vezes Paulo naufragou. Mas aí você pensa, eu sei qual foi. Foi aquele quando ele ia como prisioneiro a Roma. Não. Aquele lá aconteceu depois, porque quando ele escreveu essa epístola, ele não tinha passado por esse momento ainda. Então, no mínimo, Paulo, ele naufragou 4 vezes. Isso que a gente sabe, e que ele registrou. E ele continua: uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, ou seja, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto e em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Eu fico imaginando como será que foi a vida de Paulo. Ele não tinha sossego. Onde ele ia, ele estava correndo risco de vida. E pior, não era somente fora da igreja, dentro da igreja também. Porque ele diz aqui, perigos entre falsos irmãos. E ele continua. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, tudo isso que ele falou acontecia exteriormente, há o que pesa sobre mim diariamente, que era o quê? A preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha pressão exterior dos de fora, tinha pressão dos de dentro da igreja, tinha pressão sobre os castigos que recebia e também uma pressão interior, que era o quê? A preocupação com as igrejas. Irmãos, quando nós lemos isso daqui, nós percebemos que Paulo, ele amava muito a Deus. Paulo amava muito a igreja. Então, quando nós vemos esse tipo de amor que Paulo tinha, e nós voltamos agora à introdução, como foi falado, o amor que o mundo mostra através dos filmes, através das músicas, parece que nós estamos falando de dois extremos totalmente diferentes. Parece que o amor que é falado, pregado, ensinado, doutrinado através dos filmes, através das músicas, parece que não tem nada a ver com o que nós lemos aqui, o amor de um missionário, um amor de um irmão que ele tinha por Deus e pela igreja. Sabe qual que é a diferença principal do amor bíblico para o amor mundano?
a gente pode ver isso em uma palavra: comprometimento. Comprometer-se. Para Paulo, amar é comprometer-se com algo ou alguém. Quando você, aqueles que já se casaram, que você prometeu diante de Deus, na igreja, que você seria fiel até a morte, você estava dando uma palavra solene de comprometimento. O que isso significa? Não importa quando a pessoa se envelhecer, se ela não vai ser mais tão atraente fisicamente como foi no dia que eu me casei. Não importa se no mundo existem milhões e milhares de mulheres ou homens mais bonitos do que o meu cônjuge. Eu me comprometi a passar o resto da minha vida com essa pessoa. E me comprometi dando a minha palavra para a igreja e para Deus. Isso é amor. Essa é a diferença. Esse amor, ele está disposto a qualquer coisa. Olhe 1 Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 16. 1 Coríntios 9, 16. Olha só o que Paulo vai dizer. Olha o comprometimento dele. Por quê? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha o comprometimento de Paulo com Deus e o comprometimento que ele tinha com o seu ministério. Olha o quanto Paulo amava Deus. Era um compromisso tal que ele tinha consciência de que, se eu não prego o evangelho, ai de mim, eu estou pecando contra Deus. Irmãos, que nível de amor, que comprometimento com Deus. É totalmente diferente do que a gente escuta no mundo, onde hoje eu amo, e nas redes sociais você vê, principalmente entre os famosos atores e atrizes e cantores, você vê, nossa, fala tanta coisa linda, maravilhosa, depois de um mês, acabou tudo isso. Não passava de um sentimento. Mas os sentimentos vão e vêm. Amor não é isso. Amor não é um sentimento que vai e vem. Ou pelo menos não deveria ser. Eu quero dar duas ilustrações para vocês, e provavelmente vocês conhecem talvez as duas ou uma delas, ou talvez nenhuma. Existiam uns irmãos que moravam na Alemanha no século XVIII, eles eram conhecidos como os morávios, ou os moravianos, como alguns falam. E foram irmãos que estiveram aí, e esse movimento, eles tinham por costume orar 24 horas, sempre tinha alguém orando. E eles tinham um compromisso muito grande com a evangelização e com a responsabilidade de divulgar a Deus no mundo. Foi um avivamento muito lindo que aconteceu entre essas pessoas. Esse movimento durou mais ou menos 100 anos. E muitos se comprometiam, amavam a Deus a tal ponto de saírem, evangelizarem nos lugares mais difíceis. Mas existe uma história em particular que é algo absurdo. E eu quero ler para vocês. Fala de 2 jovens moravianos, de 20 anos de idade. Eles ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era britânico, agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África muitas pessoas como escravas.
E essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Então, sabe o que aconteceu? Esses jovens, eles fizeram contato com o dono da ilha. E perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono foi imediata. Abre aspas. Olha o que o dono falou. Nenhum pregador chegará a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Ele se referia ao Evangelho. O que aconteceu? Então eles voltaram e começaram a orar e clamar a Deus. E eles chegaram com uma nova proposta para o dono. E eles falaram o seguinte: e se formos à sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles, da Alemanha até a Índia. Eles teriam que tirar do próprio bolso. Então, sabe o que aconteceu? Esses jovens, com o valor da venda deles como escravo, eles pagaram a passagem para poder ir até a Índia. E enquanto eles estavam se despedindo, lá no porto, o navio já estava ancorado, esperando. Então imagine, foi choro para lá, choro para cá, todos eles angustiados, porque os seus familiares e os seus amigos sabiam que nunca mais eles os veriam. Que nunca mais teria notícia deles. Eles embarcaram no navio. E quando o navio estava a certa distância, os dois se abraçaram e falaram bem alto. Foram as últimas palavras que os irmãos moravianos escutaram desses dois jovens. E eles disseram o seguinte: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Irmão, isso aqui é um cristianismo de outro nível. Isso daqui é um amor que para muitos, o que eles fizeram era considerado algo inaceitável. Se vender como escravo, saber que nunca sairia daquele local, simplesmente para querer pregar o Evangelho, por amor àquelas almas, por amor ao comprometimento que eles tinham com Cristo Jesus, e a consciência do dever de obedecer à ordem do Mestre, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O compromisso, ou seja, o amor dos irmãos moravianos, era maior que qualquer outro existente. Era maior do que a sua própria liberdade. E o mais interessante é que Jesus, ele exorta sobre esse nível de comprometimento que as pessoas têm que ter com ele. Olha só o que está escrito em Mateus, capítulo 10. O versículo de número 37. Mateus, capítulo 10, o versículo de número 37. Diz o seguinte, Jesus falando: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. Vocês percebem o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando sobre comprometimento, amor. Ele está falando o seguinte: o amor que vocês têm que ter por mim, o compromisso que vocês têm que ter comigo, tem que ser maior do que o maior laço de amor que pode existir entre os humanos, que é entre sua própria família.
Jesus está dizendo assim: vocês têm que me amar mais do que qualquer coisa neste mundo. E os irmãos moravianos compreenderam isso. Eles entenderam muito bem essa passagem da palavra de Deus. Mas você pode dizer assim: não, irmão Fábio, isso é uma exceção, os camaradas eram loucos. Tá, eu vou te trazer então um outro exemplo. Não sei se vocês já escutaram sobre David Brainerd. Não sei se o sobrenome se fala assim, não sou bom no inglês. David Brainerd. Eu vou ler para vocês um pedacinho da história dele, que está no livro Heróis da Fé. Não sei se vocês já conhecem. Mas olha só que interessante a escolha que esse jovem fez. Ele andava, às vezes, perdido de noite no ermo, apanhando chuva e atravessando montanhas e pântanos, franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha que suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a fio passava-os com fome. Já começava a sentir a saúde abalada e estava a ponto de casar-se. Sua noiva era Jerusa Edwards. Lembra desse nome? Filha de Jonathan Edwards. Ele estava comprometido com a filha de Edwards, lá nos Estados Unidos. Ele tinha um ministério entre os indígenas. E estabelecer um lar entre os índios convertidos, ou voltar e aceitar o pastorado em uma igreja que o convidara. Ele poderia fazer essa escolha. Continuar o seu ministério entre os indígenas, ou ele volta e começa a tomar conta de uma igreja. Contudo, reconhecia que não podia viver por causa da sua doença, mais que 1 ou 2 anos, e resolveu então arder até o fim. Assim, depois de ganhar a vitória em oração, clamou. Isso aqui foi tirado do diário dele, abre aspas. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo, envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Adeus, amigos e conforto terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos, em cavernas, em covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, o momento de falecer. Vocês perceberam o que ele decidiu? Ele abriu mão daquilo que nós mais anelamos nessa vida, que é ter uma família, que é poder estar perto da pessoa amada, que é deixar de lado todos os confortos que o mundo possa oferecer. Que amor é esse? Que abre mão de tantas coisas. Que amor é esse? Esse é o amor que o mundo nos ensina? Não é. Que comprometimento é esse? O compromisso de Brainerd, que ele tinha com Cristo, era maior que todos os desejos mais básicos dos seres humanos. Ele amava a Deus mais do que o conforto. Ele amava a Deus mais que as amizades. Ele amava a Deus mais do que o seu bem-estar. Irmãos, ele amava a Deus mais do que o seu casamento. Ele amava a Deus mais que a sua própria vida. O amor, ou seja, o compromisso deste jovem cristão por Cristo, era maior que qualquer desejo ou anelo
que um ser humano possa ter nessa terra. Que história, irmão. Que amor. Que comprometimento. Que abre mão da sua liberdade. Que abre mão dos seus anseios. Essas pessoas entenderam quando leram Paulo. E Paulo disse, não mais eu vivo, Cristo vive em mim. O que Paulo estava querendo dizer aí? O que eu gosto, os meus planos, os meus projetos, não me interessa. Eu não vivo mais. Quem vive é Cristo. São os planos dele. É o que ele quer. É o que ele ama. Eu tenho a mente de Cristo. Esse é o compromisso. Esse é o amor bíblico. Para concluir, eu só quero aplicar algumas coisas para nós. Atualmente, você não precisa se vender como escravo para demonstrar o teu amor por Jesus, para evangelizar as pessoas. Nossa luta no presente momento é ideológica. Você estaria disposto a confrontar as ideologias existentes, as filosofias seculares e as cosmovisões mundanas, a fim de defender as verdades do seu Criador? Mesmo que essa atitude custasse a tua reputação? Mesmo que você fosse zombado ou sofresse zombaria por isso? Mesmo que você fosse rejeitado e desprezado pelas pessoas da tua escola? Ou pelas pessoas do teu trabalho? Ou pelos teus familiares? Você teria coragem? Você amaria Deus a esse ponto? Afinal, faríamos isso? O que você suportaria por amor a Deus? Pense aí. O que você estaria disposto a suportar por amor a Deus? Qual é a profundidade do seu amor? Qual é a altura do seu amor por Deus? Você suportaria a zombaria por amor a Ele? Você suportaria o desprezo por amor a Deus? Você suportaria a rejeição por amor a Cristo? Ou você suportaria uma vida de sofrimento e abandono do conforto por amor a Ele? Você suportaria a escravidão, o extremo, por amor a Ele? Ou algo mais sério? Você suportaria o martírio por amor a Ele? O que você suportaria, irmão? Jovens, o que vocês suportariam na escola por amor a Ele? Qual é o nível do teu comprometimento com Deus? Ou do teu amor com Ele? Os moravianos e também Brainerd, ele entendeu muito bem e levou muito a sério Romanos capítulo 12, versículo 1. Não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler. Que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa seria a expressão máxima de amor por Deus. Dar o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício por amor a Ele. Meus irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu confesso para os irmãos, eu chorei. Sabe por que eu chorei? O Espírito Santo me fez entender. É como se Ele estivesse falando no meu ouvido. Fábio, o seu amor por mim é assim? E eu comecei a perceber quão baixo, quão raso, quão medíocre é o meu amor por Cristo. Tão medíocre que às vezes
Quando eu entro em uma situação constrangedora, ou quando as coisas não estão saindo da forma como eu queria, ou quando financeiramente eu não estou tão bem quanto eu desejaria, um dos primeiros sentimentos que vem no meu coração é: e aí, Deus? Nós não temos coragem, irmãos, de falar com a boca, mas o nosso coração grita tão alto contra Deus às vezes, e eu me envergonho disso. Quando eu leio essas histórias aqui, eu fico envergonhado. Meu Deus, que amor, que comprometimento. Tomara que Deus toque no meu coração, toque no seu coração, toque no nosso coração, e que nós realmente possamos amar a Deus de verdade, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com tudo que nós somos, e que o nosso orgulho seja lançado por terra, que os nossos desejos desapareçam, mas que somente o desejo dEle, a vontade dEle, reine sobre nossas vidas, e nós possamos expressar o nosso amor por Ele, por meio das obras, por meio dos frutos. Feche os seus olhos. Deus bendito e santo, Pai glorioso, o Senhor, Pai, quis que essa palavra viesse, ó Pai, aos nossos ouvidos. Quão glorioso é a sua palavra, que nos constrange, que tira as máscaras, que demonstra realmente quem nós somos, e que às vezes nós pensamos que somos super espirituais, que nós pensamos que somos os melhores cristãos que existem nessa terra, mas quando o Teu Espírito nos exorta por meio da Tua palavra, nós percebemos quão baixo nós somos, quão fraca é a nossa fé, quão débil é o nosso amor. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Dá-nos força, abra o nosso coração, que o Teu Santo Espírito haja no nosso interior, e que nós possamos realmente, como o Brainer disse, que nós possamos queimar de desejo de fazer a Sua obra, queimar de amor por Ti, onde o orgulho não tem mais valor, onde a minha vontade não existe, onde somente o meu corpo é um sacrifício, colocado no Teu altar, para louvor, para honra e para a glória do Teu santo nome. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha compaixão. Eu te peço no nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, depois de uma linda palavra como essa, pedir para vocês se levantarem. Estaremos agora cantando a música tema, o louvor tema, glorificar, como a gente já tocou antes. E glorificar é o que nós devemos fazer. Sempre
nações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça minha, apesar de nós, o grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em todo lugar, em cada expressão, glorificar, seja aqui ou ali, e até o final, glorificar. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar. Sempre glorificar. Os irmãos podem sentar? Tudo bem, as crianças estão chegando. Deixa eu ver, cadê a Nicole? Ah, Dara, pode ficar em pé? Irmãos, a Nicole e a Dara, eles pediram assim, né, que os irmãos que ainda não acertaram, né, a janta, que pudesse procurar no final, tá? E acertar com ela, tá? Aquelas duas moças vão estar ali para receber. Ok? Pedir para que os pastores fiquem em pé. Pastores, evangelistas, missionários. Eu estava brincando com o Felipe hoje, quando ele chegou, um monte de criança no carro, um monte de pré-adolescente no carro ali, chamando ele pastor. Eu falei, para com essa mentira, rapaz. Isso é um projeto ainda. Mas que bom essa sensação de se chamar de pastor, né? Ok. Irmãos, também a liderança da federação. Pode ficar em pé? Toda a liderança. Ok. Irmãos, aqui estão nossos líderes. Nossos líderes que intercedem
por esse trabalho, que lutam por essa obra. A gente agradece a todos vocês, né? E através de vocês a gente agradece às igrejas que vocês pastoreiam, que vocês cuidam. Que bom, irmãos, poder nos encontrar assim. E poder receber essa ministração, esse momento de comunhão, esse momento de estarmos juntos, de esporte, para podermos conversar. Como isso é bom. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, a liderança de vocês. Por isso, vamos orar. Eu tinha visto o pastor Ademir. Ele não está? Pastor Ademir? Está ali? Pode orar por nós? Estava procurando, falei, ué, mas eu vi. Será que foi arrebatado? Nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, todos, e oraremos sim por cada pessoa que tem um chamado. Somos pastores, evangelistas, missionários, obreiros, mas tem aqueles que não têm essa titulação, mas são chamados por Deus para pregar o Evangelho. Pessoas que se encontram com pessoas pela rua, no caminho, e testemunham e testificam a respeito da tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. A todos esses que têm o chamado, que o Senhor derrame graça sobre graça, derrame do seu poder, derrame do conhecimento dele para podermos testemunhar e testificar. Curve sua cabeça. Pai de amor, nós louvamos e adoramos o teu santo nome na beleza da tua santidade. O Senhor é Deus e não há outro Deus a não ser o Senhor. E somente o Senhor é aquele que incapacita, chama, envia, manda para que os campos sejam colhidos. Porque os campos já branquejam para a colheita. Nós louvamos e adoramos o Senhor, ó Pai, porque somente o Senhor é quem faz isso e somente o Senhor enche de alegria o nosso coração para podermos testemunhar e testificar. Pessoas que estão sedentas, ansiosas pela Tua palavra, ansiosas do conhecimento do Senhor, nós pedimos, ó Pai, que Tu os capacites segundo a Tua bondade e a Tua graça. Muito obrigado, ó Pai, por esse chamado que o Senhor tem e fez para todos estes, e que eles, ó Pai, se regozijem todos os dias no Senhor. Derrame graça abundante sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, que Deus abençoe a vocês. A volta, que Deus proteja vocês contra qualquer acidente, qualquer falha mecânica, e que vocês voltem para os lares em segurança, mas com o coração agradecido e louvando a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês e um bom retorno na proteção do nosso Deus. Fiquem na paz.